meus queridos alunos de todo o Brasil. Olá, queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do programa Prova Final. Um programa feito em parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora da Rede de Ensino LFG de Direito Constitucional e hoje trabalharei com vocês um tema interessantíssimo e muito importante para o exame da OAB e concursos públicos diversos, que é a imunidade parlamentar. E se você ainda não conhece o nosso programa, vale aqui uma breve apresentação. Primeiramente, meus caros, o nosso programa ele é destinado não só aos alunos que estão se preparando para o exame da OAB, como também para aquele aluno que está firme, concentrado na preparação para os mais diversos concursos públicos. E se você não é estudante de direito, não é jurista, não tem pretensão nenhuma de fazer concurso público, permaneça conosco do mesmo modo. Por quê? Porque o programa também é feito para você conhecer um pouco mais os detalhes referentes à estrutura jurídico-política da nossa Constituição. E estruturalmente? Bom, meus caros, estruturalmente o nosso programa é dividido, é fracionado em 3 blocos distintos. No primeiro bloco, intitulado O Tema do Dia, nós temos a apresentação do assunto. Então, falarei com vocês alguns aspectos teóricos referentes às imunidades parlamentares. No nosso segundo bloco, intitulado Pergunte ao Professor, responderei perguntas enviadas por alunos e telespectadores de todo o Brasil. Aliás, esse é o momento em que você pode participar escrevendo sua dúvida, escrevendo o seu questionamento aqui para o programa Prova Final. Participe, nos mande sua dúvida, seu questionamento, exatamente aquela questão que você acha que encerra algum tema polêmico, eu responderei dentro do programa, tá certo? Participe escrevendo para nós. E temos também um terceiro bloco, que é o X da questão. Nesse bloco, eu avalio questões anteriores do exame de ordem de forma pontual, assertiva a assertiva, para você verificar se assimilou de fato todo o conteúdo que foi aqui ministrado. Pois bem, meus caros, espero vocês lá no primeiro bloco com este tema que é imperdível, a imunidade parlamentar. Até breve. Olá, meus queridos alunos e telespectadores da TV Justiça, sejam bem-vindos ao primeiro módulo dessa nossa aula de hoje, que é o bloco O Tema do Dia. Neste bloco, tratarei com vocês as principais digressões sobre o assunto do programa de hoje, que é a imunidade parlamentar. E, de antemão, vale aqui uma breve definição do termo, ou melhor, da expressão imunidade parlamentar. Imunidades são, em verdade, o conjunto das garantias entregue aos parlamentares para o bom e adequado desempenho das suas funções. Então, meus caros, imunidades são prerrogativas que se ligam, prerrogativas que estão vinculadas ao cargo que o parlamentar exerce, à função parlamentar, e não ao indivíduo que temporariamente ocupa aquela posição. Por isso, são prerrogativas e não privilégios pessoais. Essas imunidades parlamentares, elas podem ser divididas em 2 espécies. Tanto temos imunidade parlamentar de cunho material, quanto imunidade parlamentar formal. Lembrando que a imunidade formal ainda se subdivide em imunidade formal relativa à prisão e imunidade formal relativa ao processo. Então, se você é um daqueles alunos, telespectadores, que quando escutam falar no tema imunidade, já pensam em impunidade parlamentar, ou em imunidade parlamentar, para desejarmos que não exista mais, prepare-se primeiro para desconstruir esse discurso. Porque veja você, se você deseja um parlamento atuante, você precisa de parlamentares atuantes. Se você deseja um parlamento livre, você precisa de parlamentares livres, parlamentares que atuem sem medo de represálias futuras. E exatamente essa segurança para não terem receio de represálias no futuro é que será conquistada por meio dessas imunidades. Então, comecemos nosso estudo pela primeira gama aqui de prerrogativas que compõe a chamada imunidade material. A imunidade material está alocada no artigo 53 no caput, quando este determina que deputados federais e senadores não serão processados, são invioláveis, tanto no aspecto civil quanto no aspecto penal, por suas opiniões, palavras e votos. Perceba você, de início, que estamos estudando as imunidades no plano federal, para os parlamentares federais, para os congressistas, deputados federais e senadores. Na sequência dessa aula, depois que verificarmos as imunidades em âmbito federal, verificaremos como as imunidades se estendem ou não aos demais membros do Legislativo, no plano estadual, no plano distrital e no plano municipal.
Por isso, e retornando aqui ao nosso estudo, ao iniciarmos a análise das imunidades, em primeira mão, é importante termos a conceituação, o que já foi feito. Imunidades representam um conjunto das garantias aptas a permitir que o parlamentar exerça de maneira adequada, que desempenhe de maneira correta suas funções, agindo com liberdade, sem medo de represálias futuras. Essas imunidades podem ser fracionadas em dois grupos. Temos a imunidade do tipo material e a imunidade formal, que ainda se subdivide. E começaremos nosso estudo pelas imunidades dos congressistas parlamentares em âmbito federal. E por isso, convido vocês a começarmos pela imunidade material, que eu já narrei aqui hoje, que significa, conforme artigo 53, caput, que deputados federais e senadores são invioláveis, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, por suas opiniões, suas palavras e seus votos. O que essa imunidade significa? A imunidade material, perceba você, é aquela que exclui o crime, é aquela que impossibilita a responsabilização penal e também a responsabilização civil do deputado federal e do senador em razão das palavras, dos votos e das opiniões por eles proferidas. Agora, como eu disse mais cedo, em razão de as imunidades não serem privilégios pessoais, ao contrário, serem prerrogativas vinculadas, estritamente relacionadas com o exercício da função, é bom que você saiba que eles só agirão amparados pela imunidade material quando estiverem no exercício da função parlamentar. Ou seja, há que haver demonstração de nexo, de conexão entre o cargo e o ato praticado, entre o ato praticado e o exercício da função. Justamente por quê? Porque ninguém aqui está tratando de privilégio pessoal. Nenhuma dessas imunidades serão trabalhadas como sendo privilégios de certas pessoas, de certos indivíduos. Meus caros, vivemos numa república, isso seria inadmissível. Num Estado democrático de direito republicano, inadmissível. Existe responsabilização? Existe. Mas para eles poderem desempenhar de maneira adequada suas funções, estarão protegidos, amparados por certas imunidades. E a material é aquela que exclui o crime, impede a responsabilização penal e impede também a responsabilização civil. Quando? Quando um deputado federal ou um senador, por exemplo, ao proferir uma palavra, um voto ou uma opinião, ofendem alguém, ofendem terceiros, caluniam um terceiro ou, eventualmente, injuriam determinada pessoa ou difamam a honra de alguém. Na realidade, eles não praticam esses crimes contra a honra, que eu posso praticar e vocês também. Não praticam esses crimes contra a honra quando estão no exercício da função. E qual é o intuito dessa imunidade material? Sem dúvida, o intuito dessa imunidade do tipo material é fomentar o debate, estimular a discussão entre os parlamentares nas casas legislativas. Por quê? Porque eles podem proferir votos, podem emitir suas palavras, suas opiniões sem medo, porque não serão responsabilizados. Então imagine você, um deputado federal que no plenário da casa legislativa respectiva profira palavras que eventualmente venham a ofender um terceiro ou que importem em calúnia de um outro determinado indivíduo. Ele não será responsabilizado nem na esfera penal pelo crime de calúnia ou qualquer outro, tampouco será acionado na esfera civil para indenizar aquele que foi caluniado, aquele que se sentiu ofendido. Isso por quê? Isso porque deputados federais e senadores gozam de um tipo de imunidade que é a material, que exclui o crime. Existe muita discussão acerca de qual seria o elemento do crime que não se faria presente em razão da incidência material. Os penalistas apontam aí diversas teorias, uns dizendo que não há tipicidade, outros dizendo que não há ilicitude, outros dizendo que não há culpabilidade. O fato é que temos uma manifestação do Supremo no inquérito 2273, no sentido de que a elementar do crime excluída, em razão da incidência da imunidade material, seria a tipicidade. Desta forma, deputados federais e senadores não praticam fato típico e, por consequência, se não há tipicidade, não há crime nessa conduta. Então, veja, eles estão livres para proferir palavras, opiniões e votos e não serão penalmente nem civilmente responsabilizados, tampouco no aspecto político ou administrativo, responsabilizados por essas opiniões, palavras e votos. Mas veja, desde que estejam no exercício da função. Entre o ato praticado e o exercício da função há que haver conexão. Há que haver conexão porque a prerrogativa não é um privilégio
pessoal. É, em verdade, algo que existe para proteger o exercício da função parlamentar, tudo bem? Agora, uma decisão interessante do Supremo, para conhecermos aqui, é aquela emanada do inquérito 1958. A Casa decidiu, ou melhor, a Corte decidiu, no inquérito 1958, que quando a ofensa é irrogada na Casa Legislativa, presume-se a existência da imunidade. Então, ofensas irrogadas na Casa Legislativa, eu presumo, o parlamentar está no exercício da função, não havendo, portanto, necessidade de ele demonstrar a conexão com o mandato. Agora, como essa imunidade material não o ampara somente na Casa Legislativa, em verdade, é uma imunidade material que o acompanha extramuros, ou seja, o acompanha para fora do recinto parlamentar, fora da Casa Legislativa, nesses casos em que ele não está na Casa Legislativa, está fora da Casa Legislativa, para estar amparado pela imunidade material, terá que demonstrar que estava no estrito exercício da função parlamentar. Então, em resumo, imunidade material, previsão constitucional, artigo 53 caput, é aquela que exclui o crime, impede a responsabilização penal e também a responsabilização civil pela prática do fato. Está estritamente vinculada ao mandato. Agora, segundo o Supremo, deputados federais e senadores, quando estão na Casa Legislativa, as ofensas por eles irrogadas, presume-se, estão amparadas pela imunidade, porque eu presumo que eles estão no exercício da função. Como a imunidade material os acompanha extramuros, é importante destacar que fora da Casa Legislativa, deputados federais e senadores necessariamente, para estarem amparados, protegidos pela imunidade material, terão que demonstrar o quê? Que estavam no exercício da função, senão serão responsabilizados. Um deputado federal que numa reunião de condomínio ofende o síndico, não está no exercício da função parlamentar, pode ser acionado, devidamente responsabilizado na esfera penal e na esfera civil. Tudo bem até aqui? Mais uma informação importante relativa à imunidade material, e eu caminho agora para fecharmos a imunidade material e começarmos o nosso estudo das imunidades do tipo formal. Ainda no que tange, então, a essa imunidade material, por muitos denominada inviolabilidade ou imunidade substancial, importante destacar que ela possui eficácia temporal absoluta. E o que isso significa? Significa que os atos praticados por deputados federais e senadores no curso do mandato e em conexão com o mandato nunca gerarão responsabilização para eles. Mesmo após o término do mandato, aqueles atos praticados lá atrás, que foram amparados pela imunidade, não sujeitam deputados e senadores à responsabilização. Percebe isso? Então é importantíssimo que você perceba, que você note que a imunidade material tem, sim, eficácia temporal absoluta. O que significa que, mesmo após o término do mandato, deputados federais e senadores não serão responsabilizados pelos atos praticados durante o iter do mandato. Por quê? Durante o iter do mandato, se praticaram atos em conexão com a função parlamentar, agiram amparados pela imunidade. E esses atos não gerarão responsabilização. Tudo bem? E aí, meus amigos? Agora passemos à análise das imunidades formais. E lembrem-se, conforme eu explanei bem no iniciozinho desse bloco, bem nos minutos iniciais desse nosso estudo, a imunidade formal se subdivide. Temos imunidade formal relativa à prisão e imunidade formal relativa ao processo. No que tange à imunidade formal relativa à prisão, e, num primeiro momento, é importante destacar que a previsão constitucional encontra-se lá no artigo 53, em seu parágrafo 2º. Então, veja você, segundo esse dispositivo, deputados e senadores, como regra, não serão presos. Deputados e senadores não serão presos como regra, só podendo ser presos por flagrante de crime inafiançável. Então, imaginemos aqui um crime inafiançável segundo a Constituição. Por exemplo, o racismo, ou o tráfico, ou o terrorismo, ou a tortura, ou a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Esses todos são crimes inafiançáveis. Se deputados e senadores forem presos em flagrante pela prática de um crime inafiançável, aí sim a prisão é possível. Tudo bem? Ah, professor, e nenhuma outra prisão é possível? Não. A regra é a não prisão. Só podendo haver prisão em flagrante delito de crime inafiançável, correto? Agora, mesmo nesse caso, eles gozam de uma prerrogativa. Que prerrogativa é essa? De acordo com o 53, parágrafo 2º, se ocorrer a prisão, a Casa Legislativa respectiva
Casa Legislativa respectiva, deverá ser acionada em até 24 horas para, em votação, resolver sobre a prisão, se decidir se mantém ou não a prisão. Então, essa é uma interessante prerrogativa da qual gozam deputados federais e senadores. Primeiro, como regra, não são presos, só podendo ser presos em flagrante. Mesmo assim, flagrante de crime, inafiançável. E mesmo assim, se houver a prisão. Bom, se houver a prisão, essa prisão é comunicada à Casa Legislativa respectiva para que ela resolva se mantém ou se suspende a prisão. Tudo bem? Então, um ponto interessante referente à imunidade. Agora, no que tange à jurisprudência do Supremo, especialmente aqui, referente a essa imunidade formal relativa à prisão, chamo sua atenção para o que foi decidido pela Corte no informativo 437. Num habeas corpus julgado nesse informativo 437, o Supremo afastou a incidência dessa referida imunidade prevista no parágrafo 2º. Sob qual argumento? Ao argumento de que a situação narrada ali, naquele caso específico, ensejava uma evidente anomalia institucional, jurídica e ética, e que, por isso, justificaria, então, a não incidência do texto constitucional. Sob qual argumento? Ao argumento de que a Constituição jamais poderia ser utilizada contra ela mesma. A Constituição jamais pode ser utilizada contra ela mesma para servir de esteio, servir de escudo para a prática de atividades ilícitas. Esse caso envolvia, na verdade, a prisão em flagrante por crime inafiançável de quem? Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E aí, obviamente, como deputado estadual, detentor das mesmas prerrogativas que os congressistas, esse deputado estadual preso em flagrante de crime inafiançável tinha direito a que a Casa Legislativa respectiva avaliasse a necessidade daquela prisão. Só que o Supremo descartou essa análise por parte dos outros membros da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao argumento de uma evidente anomalia institucional. Por quê? Porque a quase totalidade dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia estava ou denunciada ou indiciada pela prática de crime. Veja você, são 24 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 24. Dos 24, 23 estavam o quê? 23 indiciados ou denunciados pela prática de crimes. Inclusive, gente, quadrilha, na qual então haveria a liderança do presidente da Assembleia Legislativa. Segundo o Supremo, nesse caso, os pares do presidente da Assembleia Legislativa não teriam a imparcialidade necessária para deliberarem sobre a prisão. Por isso, nesse informativo 437, o Supremo afasta a incidência dessa imunidade formal relativa à prisão. Tudo bem? Então, é o exemplo que eu tenho aqui para mencionar. Tá? Acompanhe lá a leitura desse informativo, é um habeas corpus interessante para você notar que a Constituição não pode ser usada para fraudar suas próprias expectativas, né? Porque as imunidades existem para proteger o parlamentar e não para servirem de escudo na prática de atividades ilícitas ou para gerarem impunidades. E na sequência, ainda sobre a imunidade formal relativa à prisão, lembre-se que no inquérito 510, o Supremo trouxe mais uma possibilidade de prisão para deputados federais e senadores, dizendo o seguinte, que deputados federais e senadores também podem ser presos com a sentença condenatória definitiva. Porque ao lermos o 53 parágrafo 2º, temos a ideia de que parlamentares em âmbito federal somente poderiam ser presos em flagrante de crime inafiançável. Só que o Supremo, no inquérito 510, disse o que para a Corte pareceu uma obviedade, que foi o seguinte, eles também podem ser presos por sentença penal condenatória. E agora, meus caros, vamos aos comentários referentes à imunidade formal relativa a quê? Se já vimos a prisão, agora relativa ao processo. Esta imunidade tem previsão constitucional no artigo 53, parágrafos 3º a 5º do texto constitucional. E veja, essa imunidade consiste na possibilidade de a Casa Legislativa respectiva sustar o andamento da ação, suspender o trâmite do processo. Então, assim que o Supremo receber a denúncia, e o Supremo é competente para processar e julgar os membros do Congresso Nacional após a diplomação, o Supremo comunicará à Casa Legislativa respectiva, para que ela, por iniciativa de partido político, possa determinar a suspensão da ação. Agora veja você, referida a prerrogativa
só tem lugar naquelas situações em que o crime que está sendo analisado foi praticado após a diplomação. Porque se o crime foi praticado antes da diplomação, quando o sujeito ainda é um cidadão comum, ele não fará jus a essa imunidade. Entenda, crime foi praticado enquanto o indivíduo era um cidadão comum. O processo, então, iniciou seu trâmite lá nas instâncias ordinárias. Quando ele foi diplomado, os autos foram encaminhados para o STF em razão da previsão do artigo 53, parágrafo 1º. Autos no STF, o STF não tem que comunicar à Casa Legislativa para fins da imunidade formal relativa ao processo. Por quê? Porque o 53, parágrafo 3º, parece-me bem claro ao estipular o seguinte. Parece-me bem claro ao determinar que essa imunidade formal relativa ao processo, ela só existe numa situação para crimes ocorridos após a diplomação. Tudo bem? E lembre-se que a Casa Legislativa não pode decidir pela sustação da ação de ofício. Há que ser provocada pelo partido político a qualquer tempo até a decisão final. Então, o partido político, na Casa representado, a provoca. A Casa, a partir da provocação, terá 45 dias, prazo este improrrogável, para decidir se susta o andamento da ação ou se mantém o andamento da ação. Tudo bem? Então, meus caros, essas são as prerrogativas que compõem o chamado conjunto de garantias dos parlamentares, que são as imunidades parlamentares. Disse a vocês, logo no início dessa explanação, que as imunidades aqui inicialmente apresentadas seriam imunidades válidas no âmbito federal, imunidades dos congressistas. Agora, atenção, e fica a pergunta. E os membros do Poder Legislativo, em âmbito estadual, distrital e municipal, possuem ou não as mesmas imunidades? Olha, conforme previsão do artigo 27, parágrafo 1º, as imunidades dos deputados estaduais e distritais são as mesmas dos congressistas. Já conforme o artigo 29, inciso 8º, vereador terá sim imunidade, mas só material e limitada à circunscrição do município, não possuindo imunidade formal. Então, meus caros, o sistema de imunidades dos congressistas e dos demais membros do Poder Legislativo está transcrito, está ali engendrado no texto constitucional e está sendo por nós avaliado. Após essa breve explanação em que conceitos teóricos foram brevemente apresentados e analisados, eu sigo com vocês para o segundo bloco. Porque é justamente nesse segundo bloco que poderíamos aprofundar o estudo sobre algumas particularidades do assunto, a partir de questionamentos enviados pelos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil. Eu fico te esperando, em breve, lá no segundo bloco, no Pergunte ao Professor. Até lá! Olá, meus caros, começa agora o segundo bloco do nosso programa, o Pergunte ao Professor. Nesse módulo da aula, trabalharei com vocês questões que foram enviadas pelos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil. São questionamentos sobre temas polêmicos, temas instigantes dentro do assunto trabalhado no bloco anterior, que é o tema do dia, e sobre o tema imunidade parlamentar. Vejamos agora exatamente qual é o primeiro questionamento que me foi feito. Professora, como os vereadores também são membros do Poder Legislativo, fica a pergunta, eles também possuem imunidades? Ótimo questionamento, excelente essa primeira pergunta, e a resposta a ela é a seguinte. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 8º, vereadores, por serem membros do Poder Legislativo, também gozam de imunidades. Todavia, os vereadores somente possuem imunidades que são materiais. Vereadores não possuem as imunidades que trabalhamos no bloco anterior, que são as imunidades formais relativas ao processo e também relativa à prisão. Agora, atenção para um ponto importante. Os vereadores possuem imunidades materiais, sim, mas essas imunidades materiais estão circunscritas aos limites geográficos do município. Então, o vereador também está isento de responsabilização civil, responsabilização penal por suas palavras, suas opiniões e seus votos, mas nos limites geográficos do município. Portanto, imagine você um vereador que saia dos limites geográficos do município onde ele exerce a vereança. E aí, ao sair desse município, deve tomar muito cuidado com as palavras, com a maneira como ele se expressa, justamente porque não agirá mais amparado pela imunidade material. Fica aqui uma crítica, inclusive, a essa percepção jurídica da Constituição, a essa construção do poder constituinte originário.
ao definir que vereadores teriam imunidade material, agiu, obviamente, com acerto. No entanto, ao limitar a imunidade material à circunscrição do município, parece, pelo menos a doutrina, que teria aqui o poder constituinte originário errado, justamente porque a imunidade material deve se manter ligada, adstrita ao exercício da função, ou seja, deve guardar conexão com o mandato. Agora, a questão territorial pouco importaria. Então, para responder ao aluno que fez este que é, ao meu sentir, um excelente questionamento dentro do direito constitucional, dentro do assunto imunidade parlamentar, recapitulando, vereadores possuem sim imunidades. Possuem, no entanto, somente a imunidade material, também conhecida, conforme vimos no tema do dia, como inviolabilidade ou imunidade substancial. E essa imunidade material está circunscrita, limitada aos, na verdade, pontos geográficos daquele município. Não extrapola os limites geográficos da circunscrição do município, tudo bem? Então vamos agora à segunda pergunta, ao segundo questionamento. Professora, e se o parlamentar estiver licenciado, por exemplo, por motivo de saúde, ele continua com as imunidades? Essa também é uma pergunta que encerra bastante polêmica e dúvida, justamente porque se o parlamentar se licencia do cargo, o suplente assume. O suplente pode assumir como substituto em caso de impedimento ou como sucessor em se tratando de vacância. E aí, meus caros, se o suplente assume, o suplente passa a usufruir desse bônus, que são as imunidades, passa a usufruir dessas prerrogativas. Então, o parlamentar licenciado para, por exemplo, ocupar o cargo de ministro de Estado, ele não exerce mais a função parlamentar, não exercendo a função parlamentar porque está licenciado, também não faz jus às prerrogativas intituladas aqui de imunidades. Então, e respondendo à pergunta feita pelo nosso colega, que é a nossa pergunta de número 2, o parlamentar, se licenciado, não traz consigo para o exercício da outra função para a qual ele se licenciou, suas imunidades. Então, se um deputado se licenciar para, por exemplo, ocupar o cargo de ministro de Estado, ele não traz consigo as prerrogativas, não traz consigo, por exemplo, a imunidade material. Mas, segundo noticiou o Supremo, no informativo 406, traz o ônus. Que ônus seria esse, professora? O ônus de perder o cargo, um cargo que eventualmente ele nem está ocupando, que é o cargo de parlamentar, perder o cargo por falta de decoro. Foi o que aconteceu com o então ministro da Casa Civil, então deputado, mas licenciado, José Dirceu. Tudo bem? Então, o parlamentar não traz as imunidades, não traz o bônus. Afinal de contas, as imunidades existem, conforme vimos no bloco número 1, em estrita conexão com o exercício da função. Existem porque o parlamentar está exercendo uma função importantíssima, né, para o nosso sistema jurídico-político. Agora, ele traz consigo ônus. Então, tem que manter o decoro, mesmo enquanto exerce outra função que não é de parlamentar. Bom, meus caros, vamos então ao nosso terceiro questionamento, a terceira pergunta. Vejamos. Professora, ultimamente nós temos visto muitos parlamentares que são acusados de prática de atividade ilícita, indo para frente das câmeras de TV, alegando inocência e, para isso, abrindo mão das suas imunidades, renunciando. Isso não parece demagogia? Bom, minha cara, excelente pergunta. A essa altura, você que acompanhou o programa e já assistiu o bloco 1, percebeu claramente que as imunidades não são privilégios pessoais. As imunidades são prerrogativas do cargo. Elas não existem para um indivíduo que eventualmente e obviamente de maneira temporária ocupa o cargo, mas existem para proteger exatamente o cargo. Então estão completamente e estritamente vinculadas ao exercício da função. Por isso, se a imunidade não pertence ao indivíduo, não pertence ao parlamentar, porque ela está ligada ao cargo que ele exerce, por óbvio, a imunidade não pode ser objeto de renúncia. Isso porque ninguém pode dispor de algo que não lhe pertence. O parlamentar não pode abrir mão de uma imunidade que não é dele. É uma imunidade que existe, uma prerrogativa que existe para o cargo. Então, acredito que a diferenciação que fizemos mais cedo, referente à circunstância de a imunidade não ser um privilégio de ordem pessoal, e sim funcionar enquanto uma prerrogativa, digamos, institucional, para proteger o parlamento, estritamente vinculada ao exercício da função, ao desempenho das atividades que estão ligadas ao cargo. Eu acredito que com essa diferenciação a gente consiga responder o questionamento da aluna. E a resposta, agora em resumo, só pode ser a seguinte: veja bem, minha cara,
As imunidades são irrenunciáveis, porque ninguém pode abrir mão daquilo que não dispõe, daquilo que não lhe pertence. Então, você tem toda a razão, você até usou o termo muito correto, o que há nessa hipótese é demagogia mesmo. Vamos à quarta pergunta, vejamos aqui o que temos dos nossos alunos e telespectadores. Professora, se um parlamentar está sendo processado no STF e ao término do mandato, ou então o parlamentar renuncia, o processo continua na instância superior ou os atos são remetidos à instância inferior? Qual é a posição atual do STF? Interessante também esse questionamento, porque ele encerra aqui, uma polêmica que já dura alguns anos no Supremo Tribunal Federal. De início, lembrem-se todos vocês que no artigo 53, parágrafo 1º, temos uma definição importantíssima aqui para o assunto imunidade parlamentar, que é a seguinte: deputados federais e senadores possuem prerrogativa de foro, em razão, obviamente, da função. Alguns chamam isso de foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Acredito que usar o termo prerrogativa, pela explicação que eu dei na pergunta anterior, pode ser mais correto do que eu me valer aqui do termo privilégio. Mas então, no artigo 53, parágrafo 1º, há a definição de que deputados federais e senadores serão processados no Supremo Tribunal Federal a partir da diplomação, o que significa que eles possuem foro por prerrogativa de função. E então a aluna questiona: e se, professora, o processo estiver devidamente caminhando com seu trâmite continuado no Supremo Tribunal Federal, mas acontecer, primeiro, ela pergunta, o término do mandato ou eventual renúncia? A perpetuatio jurisdicionis, o Supremo continua sendo a entidade, a autoridade judicial competente para processar e julgar o parlamentar, ou os autos devem ser remetidos para o juízo inferior, para as primeiras instâncias, para a justiça comum? Em suma, foi esse o questionamento feito pela aluna. Olha, minha cara, a resposta que eu tenho para você, justamente porque ela questionou a posição atual do Supremo, é a seguinte: você precisa conhecer todo o caminhar e desenrolar do pensamento da Corte. De início, o Supremo edita a súmula 394, e a súmula 394 consagrava a perpetuatio jurisdicionis, permitia então que o foro por prerrogativa de função fosse mantido, ainda que o inquérito ou a ação penal fossem instaurados após o término do exercício funcional. Mas então o Supremo, algumas décadas depois, cancela essa súmula 394 e encerra a ideia da perpetuatio jurisdicionis. Em evidente e óbvia reação legislativa, o legislador edita a Lei 10.628, promulgada numa data até muito interessante, 24 de dezembro de 2002, ou seja, véspera do Natal, e essa lei insere alguns dispositivos lá no CPP, no artigo 84 do CPP, precisamente os parágrafos 1º e 2º, reconstruindo, recuperando o teor daquela súmula que outrora o Supremo houvera cancelado. Então, até aqui, nossa história tem 2 capítulos. O capítulo número 1, o Supremo editou a súmula 394 e a cancelou, encerrando a perpetuatio jurisdicionis. Capítulo número 2, em evidente reação legislativa, o legislador edita a Lei 10.628, recuperando o teor da súmula 394, recuperando a ideia de perpetuatio jurisdicionis. Algumas ações diretas de inconstitucionalidade são propostas contra esta alteração legislativa feita no nosso CPP. E aí, principalmente na ADI 2797, no ano de 2005, o Supremo declara a inconstitucionalidade daquela inserção. Tudo bem? Bom, então o Supremo define que o foro por prerrogativa de função se inicia com a diplomação, mas se encerra com o término do mandato, não podendo haver a chamada perpetuatio jurisdicionis. Até que o Supremo é acionado numa ação penal, que foi a ação penal 333, a enfrentar um caso bastante interessante. O caso foi o seguinte: um deputado federal, depois que o processo já havia tramitado por longos 14 anos, renuncia ao mandato parlamentar 5 dias antes da data do julgamento. E o Supremo se vê na difícil situação de decidir. Aplica a ideia consolidada na Corte de que término do mandato por renúncia a cessação da competência da Corte, autos encaminhados para o juízo comum, ou a que houve fraude processual. O processo tramitou por 14 anos. 5 dias antes do julgamento, esse deputado, então deputado federal, esse parlamentar resolve renunciar. Ministro Joaquim Barbosa se indignou e disse que esta renúncia era uma flagrante tentativa de se subtrair ao julgamento da Corte.
A votação seguiu quando estava empatada em 4-4, 3 ministros votaram para desempatar. Gilmar Mendes, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello desempataram a questão, que estava ainda em 4-4, para apoiar a ideia de que, com a renúncia que operava validamente e plenamente seus efeitos, cessava a competência da Corte. Então, depois do processo tramitar por longos 14 anos, a 5 dias do julgamento, o parlamentar renuncia e por 7-4. O Supremo entende, por maioria de 7-4, volto a dizer, o Supremo entende que os autos devam mesmo ser remetidos às instâncias inferiores. E aí, nesse caso, minha cara, respondendo sua pergunta, o Supremo firmou a posição: não há perpetuatio jurisdicionis. O fato aconteceu, a partir da diplomação, os autos devem tramitar perante o Supremo, se o fato é anterior. Se o fato é posterior, o trâmite já se inicia no Supremo. Então, com a diplomação, o Supremo é que torna-se competente para o processamento e julgamento. Se há o encerramento do mandato antes do encerramento do processo, o Supremo remete os autos para as instâncias agora competentes, tá? Normalmente para o juízo de primeiro grau. Bom, tudo andava bem até que em 2008 o Supremo foi julgar uma outra ação penal, agora de relatoria da Carmen Lúcia, a ação penal 396. Na ação penal 396 aconteceu o seguinte: depois do processo tramitar por 4 longos anos, foi marcada a data de julgamento, dia 28 de outubro do ano de 2010. E o que acontece? Bom, no dia 27, véspera do julgamento, o deputado federal, que então iria ser julgado nessa ação penal 396, apresenta à mesa diretora, à presidência da Câmara dos Deputados, seu pedido de renúncia, que só é publicado no Diário Oficial da Câmara no dia seguinte, que é a data do julgamento. E a Carmen Lúcia coloca em questão de ordem justamente esse ponto. Na percepção dela, a renúncia, nessa hipótese, era uma renúncia abusiva, em evidente fraude processual, que tensionava o quê? Subtrair da Corte a chance de julgar, fraudar a jurisdição constitucional. E o que o Supremo entendeu nesse caso? Também por maioria. Entendeu que sua competência não estava encerrada e julgou esse processo, condenando o então, ou na verdade já não mais, deputado federal. Então, esse questionamento que você me fez foi um questionamento interessante e que possui vários capítulos. A edição e o cancelamento da súmula 394 por parte do Supremo. A reação legislativa ao editar a Lei 10.628. A reação judicial do Supremo ao declarar procedente o pedido feito na ADI 2797, declarando, então, inconstitucionais os dispositivos inseridos lá no CPP. E depois o Supremo, no julgamento dessas duas ações penais, acabou fechando aqui, né, a nossa ideia, a conclusão que devemos extrair dessa situação do questionamento feito pelo aluno. Em resumo, na ação penal 333, o Supremo disse: renunciou, não é mais parlamentar, cessa a competência da Corte, autos encaminhados para a Justiça Comum. Agora, na ação penal 396, o Supremo entendeu diferente: renúncia operada às vésperas do julgamento, em autêntica, evidente fraude processual e tentativa de burlar a jurisdição da Corte, isso não poderia subsistir. O Supremo então julgou, tá certo? Então a ideia do foro por prerrogativa de função é essa mesmo. Se inicia com a diplomação, acaba com o término do mandato. Mas veja você, terminou o mandato por renúncia às vésperas do julgamento, sendo que ali havia evidente tentativa de fraudar a jurisdição da Corte, a competência do Supremo, nesse caso específico, não cessou. Tá certo? Bom, vamos ao último questionamento. Vejamos aqui qual é a minha quinta pergunta. E quando há um concurso de agentes entre um réu parlamentar e um corréu não parlamentar, a imunidade parlamentar se estende ao corréu? Ele também não será responsabilizado? Outro questionamento interessante envolvendo aqui a prática de um crime em concurso de agentes entre réus parlamentares e réus não parlamentares. O que eu tenho a dizer ao nosso colega é exatamente o seguinte: a imunidade parlamentar não vai ser aproveitada, não vai aqui ser comunicada ao corréu não parlamentar. Basta que você faça a leitura da súmula 245 do Supremo Tribunal Federal para poder compreender exatamente esse ponto, tá certo? Então, a imunidade parlamentar não se estende ao corréu que não tenha essa prerrogativa, tudo bem? Então, respondidas todas as perguntas, eu vou esperar vocês lá no nosso bloco número 3, intitulado O X da Questão. Resolveremos juntos questões anteriores do exame de ordem, justamente para você verificar se assimilou todo o conteúdo aqui trabalhado. Estou te esperando no terceiro bloco.
Chegamos agora no nosso terceiro bloco do programa, o X da Questão. Nesse bloco, resolverei, item por item, assertiva por assertiva, questionamentos anteriores organizados pela FGV, a atual banca organizadora do exame de ordem. Então vamos às questões, vai ser sua chance de confirmar que assimilou todo o conteúdo aqui ministrado e que está pronto, evidentemente, para vencer qualquer questionamento feito sobre o tema imunidade, num eventual exame de ordem ou em qualquer outra prova, digamos, preambular de um concurso público. Vamos então à primeira questão. A primeira questão é uma questão que foi extraída do exame de ordem, banca organizadora já a FGV, foi o nosso quarto exame unificado, essa prova aconteceu no ano de 2011, precisamente no mês de julho. E a questão dizia o seguinte: considera a hipótese de deputado federal, ou seja, parlamentar em âmbito federal, que cometeu crime comum, após a diplomação. Então, fique atento de início para responder a esse questionamento que o crime já foi cometido após a diplomação. Conforme vimos lá no tema do dia, esse é um ponto central aqui para a definição, por exemplo, de onde é instaurado o inquérito e outras questões, inclusive incidência ou não da imunidade formal relativa ao processo. Sabemos que se o crime é cometido antes da diplomação, enquanto ele é cidadão comum, o processo é instaurado lá nas instâncias ordinárias. E então ele é processado como um cidadão comum até que, quando ocorre a diplomação, os autos são encaminhados no estado em que se encontram para o Supremo Tribunal Federal. Mas já que o crime aconteceu antes da diplomação, ele nunca fará jus à imunidade formal relativa ao processo. A questão tratava aqui, no entanto, de um crime que aconteceu após a diplomação. Se o crime aconteceu após a diplomação, conforme vimos lá no bloco 1, no tema do dia, ele já faz jus a quê? Ele já faz jus à imunidade formal relativa ao processo, existindo então a possibilidade de sustação da ação por parte da Casa Legislativa, nos termos do artigo 53, parágrafos 3º, 4º e 5º. Mas então, identificado aqui quando foi que o crime ocorreu, após a diplomação, inquérito então instaurado lá no Supremo, processamento já começou no Supremo, vamos ver o que a FGV queria aqui que o aluno demonstrasse conhecer. Bom, pergunta aqui a questão. Nesse caso, é correto afirmar que... Então, veja, marque aí no seu material que você procura a assertiva correta. Isso é causa de muito erro, de muito aluno em prova. Tem aluno que não lê, que o que a questão deseja é a assertiva correta. Então, marcou que o que você deseja é a assertiva correta, vejamos na alternativa A o que está proposto. Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação penal. Bom, a Câmara dos Deputados pode mesmo sustar o andamento da ação penal, mas para que a Câmara possa sustar o andamento da ação penal, há que haver o respeito de todos aqueles detalhamentos, toda aquela estrutura prevista no artigo 53, parágrafos 3º a 5º. Por quê? Porque ali nós temos a imunidade formal relativa ao processo, que é a possibilidade de a Casa Legislativa respectiva, que no caso, já que o crime foi cometido por deputado federal, é mesmo a Câmara dos Deputados, a possibilidade dela suspender o andamento da ação. O que você se lembra, conforme vimos no bloco número 1, nunca poderá acontecer de ofício. A casa precisa necessariamente ser provocada por partido político que ali esteja representado. O partido político, lembre-se, pode provocar a casa a qualquer tempo, mas a casa, assim que for provocada, terá um prazo improrrogável de até 45 dias para, numa votação aberta e nominal, decidir se vai sustar o andamento da ação ou não. Então, a resposta do gabarito já era mesmo a assertiva da letra A. Vamos verificar só o erro das demais proposições. Na letra B, nós temos: o STF só pode receber a denúncia após a licença da Câmara dos Deputados. A letra C já está dizendo que o STF só pode receber a denúncia após licença do Congresso Nacional. E mudando a página, na letra D de dado, o que nós temos? Que o Congresso Nacional pode sustar o andamento da ação. Bom, essa letra D é a primeira que a gente descarta, porque sabemos que a sustação da ação, ela se dá por parte de quem? Da Casa Legislativa respectiva, que não é o Congresso, mas sim a Câmara, conforme vimos na letra A. Agora, voltando à página, nas assertivas das letras B e C, o que é que nós temos? Bom, na letra B e na letra C, temos a ideia de que o Supremo só pode receber a denúncia após licença. Ou licença da Câmara ou licença do Congresso Nacional. Por que ambas as assertivas estão equivocadas? Porque esta é uma prova de 2011. E em 2011 já completávamos aí, digamos, praticamente 10 anos da devida promulgação
da Emenda Constitucional de número 35. Foi a Emenda Constitucional 35, que é lá do mês de setembro do ano de 2001, que acabou com a necessária licença por parte da Casa Legislativa respectiva para que o Supremo pudesse receber a denúncia contra deputado federal ou senador. A existência dessa licença transformava a imunidade parlamentar numa verdadeira impunidade parlamentar, porque a casa respectiva nunca que concedia a licença para o parlamentar ser devidamente processado na corte. Então, os processos ficavam parados no Supremo, já que a licença nunca era dada. Mas aí, numa tentativa de higienizar todo esse procedimento, a Emenda Constitucional de número 35, que é do mês de setembro do ano de 2001, ela, higienizando toda essa estrutura, consegue acabar com a licença. Então, não existe mais a necessidade de a Casa Legislativa conceder licença para que o Supremo Tribunal Federal possa processar deputados federais e senadores. Finalmente, as brincadeiras referentes a tratarmos as imunidades parlamentares como impunidade parlamentar ou como imunidade parlamentar, essas brincadeiras caíram por terra porque foi a Emenda 35 que higienizou toda essa estrutura de prerrogativas para o Poder Legislativo. Então, questão número 1 resolvida, resposta letra A. Resposta letra A, deputado federal que cometeu crime após a diplomação pode ter sua ação suspensa, pode haver a sustação da ação por decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados. Resolvido o primeiro questionamento, vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta que temos, organizada também pela Fundação Getúlio Vargas, é do ano de 2009 e não foi uma questão construída para o exame de ordem. É para a prova de juiz substituto lá do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Mas como é a banca organizadora que cuida atualmente do exame de ordem, vale aqui o estudo desta questão, o estudo das assertivas também para o seu exame. Então vejamos, as alternativas a seguir constituem prerrogativas dos deputados estaduais do Estado do Pará. À exceção de uma, assinale-a. Então veja você não precisa conhecer a Constituição do Estado do Pará para responder a esse questionamento. Basta você se recordar, conforme vimos lá no bloco número 1, denominado tema do dia, que os deputados estaduais, assim como os deputados distritais, eles possuem exatamente as mesmas prerrogativas dos congressistas. Então, deputados estaduais, por força do artigo 27, em seu parágrafo 1º, possuem exatamente as mesmas prerrogativas que os congressistas possuem. Então, possuem imunidade material com relação à inviolabilidade de suas palavras, opiniões e votos, tanto na esfera penal quanto civil, quando estiverem no exercício do mandato, no exercício da função, possuem imunidade formal relativa à prisão, possuem imunidade formal relativa ao processo. As prerrogativas que estudamos lá no bloco número 1 para os congressistas são extensíveis aos deputados estaduais. Então, o que a questão nos pedir aqui é o seguinte: das 4 alternativas, precisamos identificar que 3 constituem prerrogativas, ou seja, imunidades dos deputados estaduais do Estado do Pará. Uma não, estamos em busca exatamente dela. Na letra A temos: não podem ser processados, civil ou penalmente, por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício de seu mandato parlamentar. Então veja você, deputados estaduais, assim como os congressistas, não podem ser processados, responsabilizados nem na esfera penal, nem na esfera civil, por suas opiniões, suas palavras e seus votos, quando estão no exercício de função parlamentar, quando estão no exercício do mandato. Então, por essa razão, tenha muita atenção a essa assertiva da letra A, porque ela encerra exatamente a imunidade material que já conhecemos para congressistas e que é extensível a deputado estadual. Então, esta é, sem dúvida, uma prerrogativa da qual deputados estaduais gozam. Na letra B temos: não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Veja você, aqui temos também uma prerrogativa referente ao direito de não testemunhar em algumas situações que existe para o parlamentar em âmbito federal, no artigo 53, parágrafo 6º, e que, por isso, é perfeitamente extensível aos deputados em âmbito estadual. Então, é mais uma prerrogativa da qual eles gozam. Vejamos a letra C. Só poderão ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável, podendo a Assembleia Legislativa, pelo voto da maioria de seus membros, revogar a prisão. Bom, conforme a regra do 53, parágrafo 2º, deputados federais, senadores e, por consequência, os deputados estaduais e distritais só podem ser presos em flagrante.
e mesmo assim em flagrante de crime inafiançável. Por exemplo, terrorismo, por exemplo, tortura, por exemplo, racismo, não é? Então, poderão ser presos, mas só na seguinte situação: flagrante delito de crime inafiançável. Agora, veja você, pode a Casa Legislativa respectiva sustar aquela prisão? Pode ser comunicada, deve ser comunicada em até 24 horas, então pode determinar a sustação da prisão, exatamente o que a alternativa da letra C trouxe. Portanto, outra assertiva adequada não pode ser nossa resposta. Vejamos o que temos aqui na última alternativa. A letra D nos diz que desde a expedição do diploma serão, digamos, automaticamente suspensos todos os processos criminais em curso contra o deputado, bem como o prazo prescricional, enquanto durar o mandato, que é um equívoco. A partir da expedição do diploma, pode haver a sustação das ações que tramitam contra o deputado, mas só se, primeiro, o crime foi praticado após a diplomação. Segundo, se a Casa Legislativa respectiva for provocada por partido político e se decidir por maioria absoluta, que a sustação deva acontecer. Então, essa imunidade formal relativa ao processo, ela existe. A imunidade formal relativa ao processo existe para crimes praticados após a diplomação e existe um trâmite constitucionalmente previsto para que o congressista, para que o parlamentar faça uso dessa imunidade. Na verdade, essa possibilidade trazida aqui na letra D, de que desde a expedição do diploma serão suspensos todos os processos criminais, isso aqui é um erro, um equívoco, um absurdo, porque não é com a diplomação que suspendem-se todos os processos contra o deputado. Senão, não teríamos, volto a dizer, imunidade parlamentar. Teríamos impunidade parlamentar ou mesmo a imunidade parlamentar, como alguns gostam de brincar. Não é o caso. Temos, de fato, imunidade, uma importante prerrogativa, garantia para o bom exercício da função parlamentar. Tudo bem? Bom, meus caros, resolvidas as duas questões, eu encerro o nosso terceiro bloco, que é o X da questão, e me despeço de vocês. Já vimos no bloco número 1, o tema do dia, toda uma explanação e digressões teóricas referentes ao tema imunidade parlamentar. Depois, no segundo bloco, Pergunte ao Professor, respondi aos diversos questionamentos que me foram enviados dos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil. E agora, finalmente, no X da questão, trabalhei com vocês questões de prova, questionamentos feitos em concursos públicos envolvendo o assunto. Espero que você tenha assimilado o conteúdo e tenha acertado junto comigo as questões. No mais, me despeço de vocês, agradecendo a participação de vocês lá no segundo bloco, no Pergunte ao Professor, e, claro, espero reencontrá-los em breve em mais uma edição do programa Prova Final.